Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar sequência hoje à exposição do livro de Atos, a série idealizada pelo pastor José Júnior, que nós chamamos de 100 paredes. Vou pedir para que coloque a tela. Esse é o tema da nossa série, 100 paredes. Lembrando de que esta série no livro de Atos, ela tem esse nome porque o livro de Atos aponta ou inaugura uma igreja com muita ousadia, uma igreja que transcende as 4 paredes, uma igreja que começa a alcançar Judeia, Samaria e os confins da terra. Os planos de Deus para esta igreja, ele disse: sobre esta igreja, ou ainda sobre esta pedra, que era ele mesmo, edificarei a minha igreja, e uma igreja que alcançaria o mundo, uma igreja sem paredes, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Na continuidade da exposição do livro de Atos, nós estamos hoje no capítulo 3. Então eu peço que você abra a sua Bíblia ou acesse aí o seu tablet, o seu smartphone, o seu celular, para que você acompanhe esse texto, a leitura desse texto. Eu vou ler dinamicamente, porque é um capítulo um tanto quanto longo. Eu farei toda a leitura rapidamente, mas antes da leitura, eu queria que você visse um pequeno vídeo que nós preparamos com uma visão do Templo de Jerusalém em 3D. Por quê? Porque a narrativa desta noite se passa nesse ambiente, nas proximidades ou ainda dentro ali do Templo de Jerusalém. E vai ser muito interessante, você que já conhece, que é um estudioso, mas você que também não conhece tanto assim, você se ambientar com a narrativa desta noite que nós vamos ler aqui. Então nós vamos ver este vídeo agora, veja com atenção, olhe com atenção e compreenda um pouco da questão da arquitetura do Templo de Jerusalém. Vamos lá? Muito obrigado. Muito bonito, né, irmãos? O templo, com toda a sua arquitetura, com toda a sua beleza. E no Templo de Jerusalém, ou ainda a caminho do Templo de Jerusalém, é que nós nos encontramos com os 2 personagens dessa noite, ou ainda os 3 personagens desta noite: Pedro, João
e um mendigo aleijado à porta do templo. Diz assim, Atos capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Só apenas um parênteses aqui, esta porta formosa, onde esse mendigo aleijado estava ali pedindo esmolas, é aquela porta a maior, né? Tem aquelas portas, né, que nós fomos aqui juntos, né? Entrando, aquela última porta, aquela bem grande, aquela maior, que já daria acesso ao santo lugar, naquelas escadarias ali que ele estava. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Também aqui um parênteses, esta porta tinha este nome porque era uma porta feita de ouro, de prata, e dizem os estudiosos que o sol, quando nascia e reluzia nesta porta, chamada Formosa, era de uma beleza, de um brilho que ofuscava a vista, de tão brilhante, de tão bonito. Por isso mesmo, apelidada de Porta Formosa. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pedro e João disseram: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que já havia predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor, Deus, levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo, referindo-se aqui a ouvir Jesus. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram
e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança de Deus, que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Esse aqui é o texto, então, Atos 3, que nos dá a base para nosso entendimento e para a nossa reflexão e meditação desta noite. Nós estamos diante de uma igreja sem paredes, uma igreja iniciando algo totalmente novo, um poder de alcance nunca antes imaginado por eles. Jesus, quando inaugura a sua igreja, Jesus, quando chama os seus discípulos, Jesus tinha essa intenção de alcançar toda a terra, mas começa chamando 12, andando com esses discípulos, caminhando com esses discípulos, mas o alvo de Deus sempre foi toda a terra. Ele sempre quis salvar a todos. O nosso Deus não tem prazer na morte de ninguém, Ele quer salvar a todos, quer que todos sejam salvos. Mas quando Jesus inicia o seu chamado, chama os seus discípulos, Jesus disse algo para eles que me fez pensar. Jesus, logo no início, disse para eles: vem e segue-me. Alguns até queriam seguir Jesus, mas Jesus disse a alguns: olha, você tem certeza que você deseja me seguir? E disse Jesus em Lucas capítulo 9, versículo 58, olha, pense bem, porque as raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, em si mesmo, está inaugurando uma igreja sem paredes. Uma igreja sem paredes. Olha, você tem certeza que você deseja me seguir? Saiba que eu sou um peregrino. Saiba que eu ando por esse chão. Saiba que eu ando por essa cidade. Saiba que eu não vou ficar preso em 4 paredes. Saiba que eu vou andar pela cidade. Saiba que eu vou andar pelas vilas. Saiba que eu vou me encontrar com pessoas. Saiba que eu vou dar atenção às pessoas. Saiba que eu não vou ficar por aqui cumprindo protocolos. Eu vou cumprir o meu chamado. Saiba que eu vou inaugurar a minha igreja, uma igreja sem paredes. Jesus vai dizer, certa feita, a seus discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele falava de si mesmo: edificarei a minha igreja. Nessa narrativa que nós acabamos de ler, Pedro e João, tendo essa consciência de andar e de cuidar e de dar atenção e de não deixar nada passar desapercebido, conectado com esse Espírito de Cristo, Pedro e João a caminho do templo, numa rotina de ir ao templo, porque isso era rotina para eles, mas eles não eram mais os mesmos. A rotina continuava a mesma, mas eles não eram mais os mesmos. Por quê? Porque eles cumpriram, ou eles esperaram o que Jesus disse para eles esperarem. Jesus disse para ele: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo, e vocês sejam revestidos de poder. E no momento em que vocês passarem por isso, o Espírito Santo ser derramado sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas em toda a terra, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês não vão deixar passar nada sem a minha presença, sem que eu esteja passando junto com vocês, sem que eu esteja curando através de vocês. Toda a rotina será transformada, será reinaugurada. Tudo que é rotina vai ser reinventado.
na minha presença, na minha liderança, na liderança do Santo Espírito. Tudo vai se reviver, tudo vai se inverter, tudo vai virar de cabeça para baixo quando vocês entrarem na cidade. E nas cidades de uma forma com poder. No livro de Atos vai dizer, quem são esses que estão tumultuando a cidade? São aqueles que foram abençoados com a eternidade, com a vivacidade, com a qualidade e vida que vem por meio do Santo Espírito de Deus, ou como eu amo dizer, o Santo Espírito Deus, porque Ele é Deus. Discípulos sem dinheiro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. O que esses homens tinham? O Santo Espírito. O Santo Espírito. Eles carregavam o Santo Espírito dentro de si. O dinamis do Santo Espírito. A Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, é o Espírito que habitava nestes homens, ou que habita na sua igreja. É o mesmíssimo Espírito que foi capaz de ressuscitar Jesus dos mortos. Que ânima, que dinamis. A palavra grega é dinamis, mas não sem poder, sem dinheiro. Estes homens não estavam abastados de dinheiro. Eles tinham a consciência de que nem o mestre deles tinha lugar para reclinar a cabeça. Eles também não estavam muito preocupados com isso, mas eles estavam dizendo, olha, eu quero dizer para você uma coisa, eu não tenho dinheiro aqui para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Poder. Eu comunico a você vida, eu te comunico dinamis, eu te comunico aquilo que me foi dado, porque eu não tenho porque eu possuo, eu tenho porque me foi dado, eu tenho porque me foi entregue, eu tenho porque me foi dado um poder, porque me foi dado um dinamis, eu tenho porque eu me arrependi, eu tenho porque eu me converti, sem dinheiro, mas não sem recursos espirituais. Discípulos sem dinheiro, mas jamais sem poder, jamais. Interessante que, lendo sobre isso, eu me deparei com um texto que há um tempo eu já não lia. Diz assim, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Numa outra tradução diz que o nosso Senhor Jesus nos dá o Santo Espírito sem medida, ou ainda, o Espírito Santo é dado por inteiro. É isso que o texto bíblico está dizendo. O Espírito Santo não é dado, ou não foi dado, ou não foi derramado sobre toda a carne, ou sobre a sua igreja, aos pouquinhos. Metade do Espírito Santo foi derramado naquele dia em Pentecostes, ou sobre a sua igreja, ou no dia em que você aceitou Jesus. O Espírito Santo, quando Deus te converte, quando Deus entra em você, através do seu Santo Espírito, quando o Espírito Santo entra em você, Ele te dá o Espírito Santo por inteiro. Não por medida, por inteiro. Para quê? Para que Ele por inteiro tenha você, para que Ele te tenha por inteiro, porque Ele se dá por inteiro. Então, veja, a primeira grande lição para nós dessa narrativa é, olha, você pode no mundo ter bastante limitações, você pode não ter muita habilidade com muitas coisas, você pode não ter assim, uma porta de emprego tão formosa assim, você pode não ter uma casa, você pode não ter resultados, muito sucesso, você pode não estar numa situação de muita formosa, de muita de muitas posses, você pode estar numa situação materialmente falando não muito agradável, mas o que ele está dizendo para você é o seguinte, olha, você pode estar até assim, sem dinheiro, numa situação complicada, difícil mesmo, mas não viva nesse mundo sem dinamis, não passe por esse mundo sem poder. Você pode ser
um discípulo sem dinheiro, mas jamais não seja do Espírito Santo por inteiro. Não negocia isso, não brinca com isso, não adie isso. Discípulo sem dinheiro, ok, temos muitos por aí, temos muitos em todo lugar, mas não sem poder. A vida de alguém, vai dizer Jesus, não consiste na abundância daquilo que possui, porque a vida de alguém consiste, na verdade, na abundância do dinamis que possui, do brilho que possui em Deus. A vida de alguém, disse Jesus, palavras de Jesus, não consiste na abundância das coisas que possui, não mesmo. Um discípulo sem dinheiro, mas não sem poder. Não, eu não quero ser um discípulo sem poder. Um homem sem dinheiro, mas não sem cura. Nós temos à porta do templo um homem sem dinheiro, um homem pedindo esmolas, um homem sem recursos, totalmente sem recursos, mas não sem cura. A cura chegou até lá, mas não sem fé. A fé chegou até lá. É muito curioso, porque no texto bíblico nós percebemos que este homem era levado à porta do templo por alguém, talvez por familiares. A Bíblia diz que ele era levado todos os dias para lá. Um homem aleijado, um homem que alguém tinha que ajudá-lo. E alguém o ajudava diariamente, rotineiramente. Então, é muito interessante porque a gente percebe na narrativa uma atmosfera de crença, uma atmosfera de fé, uma expectativa. Vamos levá-lo mais uma vez, vamos levá-lo todos os dias à porta do templo. É a porta do templo, algo pode acontecer. Havia uma pequena fé naquela família, havia uma pequena fé talvez naquele homem, um tanto muito judiado pelo tempo, pela limitação, pela necessidade, pela carência. A Bíblia diz que ele, olhando, pedia esmolas, e a ideia de que ele pedia esmolas até sem olhar para quem estava passando, a ponto de Pedro e João dizer: ei, olha para cima, ei, levanta a cabeça, ei, olha para nós. Um homem sem dinheiro, mas não sem fé, mas não sem uma pequena fé, mas não sem uma ajuda à fé. Por alguma razão, Pedro e João, quando diz: ei, olha para nós, é como se eles estivessem dizendo para ele: eu parei para falar com você. Muitos passam aqui rapidamente, mas eu parei para falar com você. Ei, posso conversar com você? Ei, levanta a cabeça. É isso que o reino de Deus, que se estenderia por toda a Judéia, que se estenderia por toda Jerusalém, que se estenderia por toda a terra. Este é o reino que eles estavam anunciando e dizendo: ei, olha para nós, ei, levante a cabeça, o reino chegou, levanta a sua cabeça, meu filho, o reino chegou, tem cura para você, tem fé para você, eu estou aqui para também crer junto com você. E eu fico pensando que quando eles diziam: ei, olha para nós, eles não estavam dizendo: ei, olhe para nós. Mas eu tenho certeza que nos olhos de Pedro e João, é como se eles dissessem: ei, olhe para Jesus em nós. Ei, olhe para Jesus. Sabe esse Jesus que eu tenho certeza que você já ouviu falar? Você está aqui no templo de Jerusalém, você está aqui à porta do templo, à porta do santo, à porta do santo dos santos. Você sabe, você já ouviu falar? A Bíblia diz que o Pedro e João olharam fixamente para ele. Houve uma conexão, houve uma atmosfera saudável de fé, houve uma atmosfera de qualidade ali, houve cura ali. Porque só há cura quando há fé. E uma fé no nome. Eles vão dizer: olha, foi o nome de Jesus que curou.
Foi o nome de Jesus. Não fomos nós, foi Jesus. Houve uma atmosfera, houve um olhar de cura, de interesse, de qualidade. E eu fiquei pensando, puxa, quantas vezes nós deixamos de ser curados porque nós não paramos para ver. Alguém diz, ei, olha para cá, e você passa correndo. Alguém vai dizer para você, ei, vamos ali comigo, num culto, e você negocia isso, ou quem sabe depois, alguém pode parar e dizer, ei, vamos ali comigo numa oração, e você está sempre correndo, você nunca tem tempo. O fato é que, quantas vezes nós perdemos oportunidades de sermos curados das nossas enfermidades, porque nós não paramos para olhar, nós sequer ouvimos alguém nos chamar, sequer nós prestamos atenção. E eu lembrei de um hino, um clássico dos batistas brasileiros, cujo título é Vida por um Olhar. A melodia era mais ou menos assim: terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor, vê Jesus que na cruz expirou, vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Alguém conhece? Ele diz, vida em mim acharás. E a letra continua dizendo, terás vida em olhar para Jesus Salvador, sangue seu derramado Ele tem. Paga esta nossa falta, não haja temor. Por olhar, pecador, vida vem. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso, nem dor, que consiga remir a qualquer pecador. Só o sangue do bom Redentor. Terás vida, meu amigo, em olhar para Jesus o Salvador, Ele tudo por ti sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, vê Jesus, que por ti padeceu. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida eterna eu te dou, nunca perecerás, crendo em Cristo Senhor, segurança em Jesus tu terás. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Orar é parar para ver. Diga comigo, orar é parar para ver. Discípulos sem ouro, sem prata, sem dinheiro, sem recursos, mas não sem consciência. Não sem consciência. Qual é a consciência que esses homens tinham, Pedro e João? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Ou seja, que consciência? Qual a consciência que esses discípulos tinham de que não foram eles os autores da cura? Não fui eu, não fomos nós. Por que vocês estão olhando para nós tão surpresos? Interessante, porque é a segunda vez em que nós encontramos a expressão olhar para nós, ou olhar para nós. O mendigo, o aleijado, olhou para eles numa atmosfera de fé, numa atmosfera de receptividade. Já esses israelitas olharam para os discípulos com outro olhar, um olhar de espanto, um olhar até de surpresa, um olhar de como assim?
Como assim? Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão nos olhando dessa forma? Vocês estão nos olhando, mas vocês não estão vendo, né? Porque o mendigo, o aleijado, olhou para nós e viu Jesus em nós. Vocês estão olhando para nós e não estão vendo nada, né? Vocês só estão vendo a nós. Vocês só estão vendo, quem sabe, se há alguma vaidade nisso. Por que vocês estão olhando para nós desse jeito? Como se nós fôssemos os caras? Como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Mas vocês estão bem perdidos. Vocês estão bem, a vibe é outra. É a vibe do dinamis. É a vibe do poder que nos foi dado. É a vibe do Cristo crucificado. É a vibe do Deus humanado. É a vibe do Salvador. É a vibe do Redentor. Discípulos sem dinheiro, mas não sem testemunho. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos suas testemunhas. Nós somos testemunhas disso. Nós não estamos aqui para julgar o caso, nós estamos aqui para testemunhar, ou para contar o que vimos. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não temos como deixar de testemunhar disso. O autor da vida morreu. Que paradoxo! Como assim? O autor da vida. E quando eu estava pensando sobre isso, eu coloquei, me coloquei diante de um espelho e fiquei pensando, nossa, que coisa, Senhor. Tu és o autor da minha vida. Eu me movo e existo porque o Senhor um dia idealizou que eu existiria. Tu és o autor da minha vida. Tu és o autor da vida dos meus irmãos. Ele é autor da tua vida, querido. Se há alguém que assina esse livro, que é você, que é a sua vida, o nome desse autor é Jesus. Ele é autor da tua vida, ele é autor da tua biografia, ele é autor da tua história, ele te fez, ele é autor da tua vida enquanto você era formado lá no útero da sua mãe. Ele tem a assinatura dele lá. Vocês mataram o autor da vida. Agora aqui apresentando o pequeno Davi, que delícia! Olhar o pequeno Davi, os olhinhos, quanta vida! E ao mesmo tempo, quanta dependência para viver. Que coisa! Quanta vida nele, quanta vitalidade nele, quanta saúde nele, mas ao mesmo tempo, quanta dependência para viver. E Jesus falou, se vocês não forem como crianças, vocês não herdarão o meu reino. Vocês precisam ser como crianças, vocês precisam ter muita dinamis, muito brilho no olhar, mas ao mesmo tempo muita dependência para viver, muita dependência. Vocês terão dificuldades, vocês terão limitações, vocês não terão fôlego talvez para ir muito longe, vocês não terão grana para investir em mega projetos, talvez coisas assim faraônicas, mas nunca deixem de testemunhar. Não. Discípulos com limitações, às vezes sem até recursos, mas não sem testemunho. Essa foto é a foto de 2 professores da época em que eu, pastor José Júnior, estudávamos no Rio de Janeiro. Coisa de 25 anos atrás, eles foram os nossos professores. Essa foto é atual, obviamente. Até hoje nós mantemos contato com eles. E ainda ontem, pelo WhatsApp, ele mandou essa foto para mim. E volta e meia a gente está conversando sobre algumas coisas, sobre alguns projetos. Ele é um pastor
ele é um educador, ele ama testemunhar nas praças, com projetos educacionais, ele ama influenciar positivamente a sociedade, levando-a para o alvo, levando-a para o que Deus diz. É um educador, uma pessoa muito especial, Silvino Neto. E ele, quando mandou essa foto, eu achei muito interessante, porque ele, na foto, tem ali uma ex-ovelha dele. Ele diz aqui no texto que ele batizou este menino quando ele tinha 10 anos de idade. E aí ele conta, eu transcrevi aqui o e-mail, ele diz assim: foi também o lançamento do meu livro, nesta ocasião aí, pastor Silvino Neto dizendo, foi também o lançamento do meu livro, que contou com a presença deste jovem, que nasceu com um problema congênito, que o impede de expressar-se e de mobilizar-se. Eu o conheci e batizei ele quando ele tinha 10 anos de idade. Hoje ele é doutor em física pela UF e professor lá. Tem a cadeira lá de professor de física, doutor em física. Ele veio de Niterói e é um dos entrevistados em nosso livro. Que exemplo de superação! Foi uma noite muito especial, uma noite de sonhar acordado, uma noite bela, de muitas bênçãos. Isso ele relatando aqui. E aí eu fiquei pensando, que jovem cheio de testemunho. Que testemunho! Sem recursos, sem alguma mobilidade, sem alguma expressividade, sem algum poder de alcance, mas não sem dinamis, mas não sem consciência de que não é ele, é Deus nele, mas não sem fé. Mas não sem fé. E cura. Alguns são curados da doença, outros são curados na doença. Testemunhar não é só pregar aqui de um altar como esse. Talvez você diga: pastor, é bem complicado esta tarefa, ou este poder, ou esta missão de testemunhar. Não é para mim, pastor. Eu não sei nem falar direito sobre isso. Mas eu digo a você, de que testemunhar, mais do que falar, testemunhar é influenciar. É influenciar. Você sabia que você pode testemunhar? Quem sabe, passando por uma necessidade, alguém, e você, a caminho do trabalho, alguém do seu trabalho, alguém da sua faculdade, alguém chorando num canto, que você conhece de passagem, você até não sabe o nome, mas você transita por ali, quem sabe você chegar para essa pessoa e dizer assim: oi, com licença, posso orar por você? Posso orar por você? Irmãos, isso é uma forma de testemunhar, é uma outra forma de dizer: ei, olha para nós, olha para nós. É uma forma de você dizer: olha para Jesus, olha para o Jesus para quem eu vou orar agora, olha, eu vou fazer uma oração. Olha para Jesus, olha para esse Jesus a quem eu vou orar agora. Compreende isso, irmãos? Poder para testemunhar, discípulo sem grandes habilidades, mas não sem testemunho, não sem influência, não sem, minimamente, orar por alguém, sentar perto desse alguém, dizer um oi para esse alguém, dizer: posso orar por você? Fica a dica, fica aqui uma sugestão. Sem dinheiro, discípulos sem dinheiro, sem recursos, mas não sem bênção, Diz assim, na parte final do texto: e vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão
abençoados. Que palavra linda, meus irmãos. Abençoados. Nós temos uma visão tão equivocada, nós, e eu me incluo nisso, como falo num espelho, de que bênção, muitas vezes, nós pensamos na bênção como algo material, como algo palpável. Mas nesse texto, meus irmãos, é a bênção sobrenatural, é a bênção que seria transmitida de geração a geração. A palavra grega que está por trás dessa palavra aí, meus irmãos, é uma palavra linda, é uma palavra enalogel. Enalogel. Logel, logos. Logos, palavra. É como se ele estivesse dizendo: olha, todos os povos da terra serão abençoados com a transmissão da palavra. Você pode deixar uma herança muito boa, economicamente falando, para os seus filhos, para os seus netos. E isso não é errado, é até biblicamente aconselhável. Você deixar uma herança, você deixar algo para seus filhos e seus netos. Isso é saudável. Isso é saudável. Mas a herança que vai alcançar todas as gerações, a herança que vai salvar o seu filho e o seu neto de dentro para fora, é essa herança. É a herança da bênção que começou lá em Abraão. A bênção que começou lá em Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a bênção da transmissão da palavra. É a bênção da transmissão da aliança. No nosso templo 3D, aqui, lá no Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha a palavra da aliança. É essa aliança que você tem que deixar para o seu filho. É essa aliança que tem que ir de geração a geração. A bênção da palavra, a bênção da aliança. Talvez você não tenha muito poder, talvez você não tenha muitas habilidades, muito sucesso, muitas coisas, muitas posses, ou talvez até o tenha. Saiba que nem de uma forma nem de outra, porque a vida de alguém não consiste na abundância e nem na falta. A vida de alguém consiste na aliança que ele tem com Deus, na qualidade que ele tem em Deus, que é autor da sua vida, que é coautor do seu entendimento, que é o dinamis do seu viver, que é o futuro da sua existência. Talvez você não tenha nada disso, mas não viva no mundo sem poder, sem o dinamis. Não viva no mundo sem cura, sem fé. Não viva no mundo sem consciência de que não é você, mas é o Deus que está em você, mas é o Jesus que habita em você. Mas não sem testemunho, não sem influência, não sem mudar a atmosfera com a fé, mudar o ambiente com a sua chegada lá. Muda o clima a porta do templo, muda o clima à porta da cidade, muda o clima à porta de casa, muda o clima à porta de um novo trabalho, de um novo grupo, de novos relacionamentos. Chega mudando o clima, chega mudando, chega dizendo: ei, você pode olhar um pouquinho para cá? Você pode olhar um pouquinho para cá? Você pode olhar e ver Jesus aqui no ambiente? Posso orar por você?
Eu peço que você abaixe sua cabeça, em nome de Jesus. Mas mesmo de cabeça baixa, olha para nós, olha para Jesus. Ei, levanta a cabeça, olha para nós. Talvez você esteja aqui neste culto, a porta, não a porta do templo, mas dentro do templo. Você está em situação melhor do que aquele homem. Você veio com as suas próprias pernas, você não é um paralítico, em nome de Jesus. Você veio, você está aqui, você é alguém que não está à porta do templo, você está dentro do templo. Você está numa situação melhor. Aquele homem estava à porta do templo e olhou para Jesus. Você está dentro do templo e você quer olhar para Jesus nesta noite? Quem está aqui dentro? Quem está aqui no templo hoje, agora, neste lugar, aqui no templo, dentro do templo, e quer olhar para Jesus? Levante sua mão. Eu quero ver a sua mão, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Tantas pessoas. Olha para nós, diz o Senhor. Olha para nós. Olha para a igreja de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora eu quero fazer um apelo para você que já está dentro do templo há tanto tempo, frequentando os cultos, quem sabe há alguns anos, quem sabe há alguns meses. Você frequenta aqui, você convive aqui com a gente, está dentro do templo, mas mesmo estando dentro do templo, é como se estivesse à porta do templo, porque você não entra, não toma uma decisão para, quem sabe, se batizar, quem sabe se tornar um com essa família que se reúne aqui neste lugar, quem sabe ser membro desta igreja. Você está dentro do templo, mas você se sente à porta ainda. Pastor, eu vim aqui há tanto tempo, mas eu me sinto tão ainda à margem, tão à porta. Por favor, entra para dentro. Não fica à porta do templo, não. Entra para dentro de casa. Aqui é tua casa, aqui é tua família, aqui é tua casa de oração para todos os povos. Jesus veio para que você tivesse vida, e vida em abundância. A tua vida pode começar aqui nessa noite. Na quarta-feira, uma pessoa testemunhou de que muitos anos atrás, ela não mora em Cuiabá, mas toda vez que ela vem a Cuiabá, ela vem nesta igreja, e ela contou para todos nós, em posse deste microfone, na quarta-feira passada, ela contou para todos nós que estávamos aqui na quarta-feira, ela contou o seguinte: foi aqui que eu nasci. Ela apontou para este altar, para este cantinho aqui, e disse assim: foi aqui que eu nasci. Eu não moro mais em Cuiabá, mas toda vez que eu venho a Cuiabá, eu volto para minha casa, onde eu nasci, para o meu berço, onde eu nasci. Oh papai, com que carinho, irmãos, ela olhou para o altar, com que emoção. Foi aqui que eu nasci. É aqui que você quer nascer? Quem mais quer nascer hoje? É aqui que você quer nascer? Bendito seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo. Entra isso. Não fica à porta do templo, não. Entra para o templo de Jesus. Entra para o templo de Deus. Entra para o templo do Altíssimo. Há mais alguém? Há mais alguém que está à porta? Bendito seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Bem-vinda à casa do Senhor. Bem-vinda. Há mais alguém? Há mais alguém? Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de vida. Hoje é noite de ressurreição. E nós somos testemunhas dessa ressurreição. Quem quer, mais uma vez, uma última oportunidade? Eu sinto que tem mais alguém que ainda não tomou a decisão e que quer o poder da ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vinda, irmã, em nome de Jesus. Você é minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar?
Senhor, nós te rendemos glórias, graças, Senhor. Obrigado, porque não fomos nós, foi o Senhor. Toda autoridade te foi dada no céu e na terra. Obrigado por nos comunicar esta missão, esta continuidade, esta percepção, este espírito, este dinamismo, para que as pessoas, olhando para nós, em todo o planeta, vissem Jesus e não a nós mesmos, porque já estamos crucificados contigo, né, Senhor? E vivemos não mais nós, assim deve ser, mas Cristo vive em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jesus. Vamos encerrar o culto. Só antes eu gostaria de comunicar à igreja de que nós alcançamos no primeiro e no segundo culto R$7.321 para missões estaduais. Glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Amém. Com certeza esse recurso será multiplicado pelo Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor e a graça, maravilhosa graça de Jesus, seja sobre a vida do teu povo, reunido nesta noite aqui, e com o pastor Júnior e a família PIB lá em Israel, bem como com todas as igrejas espalhadas pela face da terra. E o povo de Deus diz: amém. Vão em paz, que o Senhor possa abençoar a sua semana. Amém.